Olá, meus amores, que bom estar com vocês aqui por mais uma quarta-feira que Deus nos deu. Glória a Deus por isso, somos gratos por mais essa oportunidade. Aqui é a tia Érica e hoje aqui no canal vai ter um planejamento, uma aula, uma história, como você quiser falar, super legal. E o tema de hoje é Sodoma e Gomorra. Mas antes da tia Érica começar, se você não for inscrito aí no canal, se inscreva, deixa o like, compartilhe com outras pessoas se você está achando interessante, legal, compartilhe aí. E não esqueça do mais importante, ativar o sininho, porque quando você não ativa, você acaba perdendo várias coisas legais que vai acontecer aqui no canal, tá bom? Poxa, tia Érica, você falou num nome diferente, esquisito, Sodoma e Gomorra. Mas semana passada não estava falando sobre a Arca de Noé? O que aconteceu de lá para cá? Calma, calma, vamos resumir. Então vamos começar essa história bem legal com as crianças. Então, bem animado. Vamos passar as informações para as crianças rapidinho e claramente para a gente chegar no ponto crucial, que é o mais importante, que é Sodoma e Gomorra. Glória a Deus. Então, os capítulos que vamos estudar hoje está em Gênesis 13, do 1 ao 13, depois Gênesis 14, 12 e Gênesis 19, do 1 ao 38. Esses são os textos que vão ser estudados, tá bom? Então vamos lá. Crianças, nós estudamos na semana passada a Arca de Noé, vocês estão lembrados? Como foi interessante, não é mesmo? Então hoje nós vamos estar falando sobre um assunto também muito interessante, Sodoma e Gomorra. Calma, eu sei que é um nome muito diferente, mas a tia Érica vai tentar explicar para vocês. Então, logo assim que Noé saiu da Arca de Noé, da sua arca, ele e os animais, né, se multiplicaram, assim como Deus ordenou, né? Podem se multiplicar e encher a terra. Os filhos de Noé, vocês lembram o nome? Sem, Cã e Jafé, né, se multiplicaram, né? Já estavam casados, então ele e seus esposos tiveram filhos e outros filhos, filhos dos filhos, que deu a descendência, né? A nova descendência. Então, Cã, que também era um dos filhos de Noé, ele seguiu para um lado pecaminoso. Então, a sua descendência foi a que criou uma cidade chamada Enoque, e nessa cidade podia acontecer tudo de errado, que era permitido, e nessa cidade também foi construída a Torre de Babel. Vocês se lembram dessa torre? Uma torre bem alta, as pessoas queriam chegar lá no topo do céu, aquilo não agradou a Deus, e Deus confundiu a voz deles todos, confundiu todos os idiomas. Já a descendência de Sem, né, ele deu origem à família de Abrão. Abrão, tia Érica, você está falando certo? Não seria Abraão? O nome dele é Abrão. E depois, lá na frente, com a promessa que Deus fez para ele, Deus muda o nome dele, não só dele. Né? Muda também o nome de Sarai para Sara. Não é legal essa história? Vocês sabiam disso? Então vamos lá. Os descendentes de Sem geraram Terá. Terá é pai de Abrão. Né? Abrão nasceu em Ur dos Caldeus, ele e seus irmãos. Com o passar do tempo, Ur dos Caldeus era uma cidade muito rica, mas também uma cidade muito idólatra, adorava muito outros deuses. Com o passar do tempo, aquela cidade começou a não dar muito lucro para o pai de Abrão, então Terá resolveu sair da cidade. Abrão já estava mais de idade, era quase um homem, e ele se casou com a sua meia-irmã chamada Sarai. Sim, Sarai, que será lá na frente Sara, é meia-irmão de Abrão, né? Filha também de seu pai Terá. Então eles se casaram e saíram de Ur. Terá, Abrão, sua esposa Sarai e seu sobrinho Ló. Por que o sobrinho Ló? Porque o pai de Ló, que é irmão de Abrão, tinha morrido lá em Ur dos Caldeus. Então, Terá e Abrão assumiram a responsabilidade de criar o sobrinho Ló. Então, todos saíram de Ur dos Caldeus, porque a cidade já não estava dando lucro para os negócios do pai de Abrão, e seguiram rumo Canaã. Mas Canaã era muito longe, era uma viagem muito pesada, muito cansativa. Então, o pai de Abrão avistou uma cidade chamada Arã e parou ali e ali ficaram. Passaram-se um tempo, Deus chamou Abrão para conversar e Abrão teve primeiro contato com Deus e Deus falou para ele que
que a descendência dele ia ser muito grande, mas que era para ele sair dali, era para ele largar o seu pai, a sua parentela e ir para Canaã. Então Abraão decidiu ir para Canaã, falou que seu pai ainda insistiu para o pai dele ir, mas o pai dele já de idade, o pai dele continuou em Harã. E Abrão e sua esposa Sarai e seu sobrinho Ló seguiram a caminho de Canaã. Antes de chegar a Canaã, eles pararam, né, em Siquém. Chegando em Siquém, Abrão, que já conhecia Deus e queria conhecer muito mais, fez um altar e sacrificou, fez um sacrifício para Deus. Depois que saiu de Siquém, ele foi para Betel, também fez um altar e sacrificou a Deus o seu sacrifício, seguindo para o Negueb, deserto de Negueb. Um nome diferente, né, crianças? Mas na Bíblia fala muito desse deserto. Chegando no deserto, tinha muita fome e Abrão não quis ficar lá, então ele desceu para o Egito. Mas chegando no Egito, Abrão mentiu, criança, mentira de Deus? Não. E cuidado, tá chegando aí uma data, né, que é 1º de abril, que todo mundo fala que é o dia da mentira. Crianças, não pratiquem, não caia nessa cilada do inimigo, tá bom? Então Abrão chegou lá contando uma meia mentira, mas para Deus não tem mentirinha nem mentirão. Ele mentiu, então ele pecou. Chegando lá, ele falou para Faraó que Sarai era irmã dele. Ele mentiu mais ou menos, porque na verdade Sarai era meia-irmã, mas era casada com ele. Mas aí ele mentiu, achando que o faraó ia matá-lo se ele falasse que era esposa de Sarai, para ficar com Sarai, porque ela era muito linda. Mas mesmo falando que era irmão, o faraó gostou de Sarai e mandou buscar Sarai para ele. E Abrão chorou muito e Deus castigou o faraó com pragas. E Faraó chamou Abrão e perguntou por que ele mentiu. Ele podia ter falado que era esposa de Sarai. Mas ele ficou com medo de ser morto. E Faraó acabou expulsando ele e toda a sua família da terra dele. Não queria mais contato com Abrão, tá? Ele ficou revoltado com Abrão e expulsou Abrão das suas cidades. Então Abrão voltou, né, para o deserto de Negueb, voltou para Betel e lá ficou por um tempo. Mas crianças, vocês não sabem o que aconteceu. Os empregados de Ló e os empregados de Abrão começaram a brigar entre si, dizendo que Abrão tinha chegado lá primeiro, o outro falava que Ló tinha chegado lá primeiro e começaram a brigar. Os empregados deles, os escravos deles começaram a brigar entre si. Então, Abrão e Ló decidiram, né, viram a necessidade de se dividirem, se afastarem, cada um seguir o seu rumo. Então Abrão, como é um homem muito generoso, falou para Ló escolher a terra que ele ia seguir. Né? Aqui Abrão está falando para Ló, seu sobrinho, escolher uma terra para viver a vida dele. Então Ló, sendo um pouco egoísta, ele começou a avistar as campinas perto do Jordão, um lugar lindo, verde, maravilhoso, e escolheu para ele. E Abrão abriu mão, não, tudo bem, você pode ficar com esse lugar. Mas, crianças, o que Ló tinha esquecido, ou fingiu ter esquecido, que essas campinas, apesar de lindas, maravilhosas, verdes, perto do Jordão, ficava perto de 2 cidades cananeias chamadas Sodoma e Gomorra. Essas cidades, crianças, eram cheias de pecado. Lá aconteciam várias coisas que desagradavam a Deus e Ló ia morar ali pertinho, mas ele nem se importou com isso. Meu pai. Passou-se um tempo, aconteceu algo lá na cidade de Sodoma e Gomorra. Uns reis começaram a brigar entre si. Começaram a brigar, né? Até na Bíblia fala assim, guerra de 4 reis contra 5. E nessa guerra, Ló foi capturado. Um dos escravos de Ló, que conseguiu fugir, foi falar para Abrão o que tinha acontecido com seu sobrinho. E Abrão, como tinha um bom coração,
foi resgatar seu sobrinho. Resgatou seu sobrinho, glória a Deus, mas Ló continuou lá na sua cidade, perto de Sodoma e Gomorra, onde o pecado estava aumentando cada vez mais. Se passaram mais tempo, Abrão e Sarai não tinham conseguido ter filhos. E quando Abrão fez 99 anos, que tinha 99 anos, sim, quando Abrão fez 99 anos, Deus falou com ele que a sua descendência ia ser muito grande. Seria incontável, mais que a areia do mar, mais que as estrelas que ele poderia contemplar. E Abraão, já com 99 anos, sabendo que não tinha filho, continuou a esperar no Senhor. Né? Sara, ainda estéril, né? Antes dessa promessa que Deus fez, Sara ainda estéril, caiu no desespero de falar com uma serva se casar ou ter um filho com Abrão. Naquela época era normal, a mulher, quando não poderia ter filhos, ela emprestava uma serva dela para dar filhos para seu esposo. Então foi isso feito. Sarai deu a serva Agar para Abrão ter um filho com ela. Eles tiveram um filho chamado Ismael. Depois disso, Deus fez a promessa com Abrão, que a Tcheca falou. Deus chamou ele, falou que a descendência dele ia crescer muito. E Abrão até pensava que era falando de Ismael, porque ele já tinha um filho com a serva, mas não era. Deus estava falando de um filho que ele ia ter com Sarai. E nessa promessa, Deus mudou o nome de Abrão para Abraão e o nome de Sarai para Sara. Que lindo, né? E Deus mudou esse nome deles. Mas antes do filho prometido de Abraão e Sara nascer, aconteceu um episódio. 2 anjos vieram até Abraão e falaram que iam destruir a cidade de Sodoma e Gomorra. Crianças, imaginem vocês em casa e alguém batesse na porta. Olha, sua cidade vai ser destruída, sai agora, não pega nada, só você e sua família, sai, se livrem, vai ser tudo destruído, vai perder tudo, sua casa vai ser tudo destruído. Imaginem isso, crianças. O que vocês iam fazer? Iam chamar a polícia, bombeiro, iam sair correndo, o que vocês iam fazer? Então, isso aconteceu com Ló. Né? Quando os anjos apareceram para Abraão, falando que ia destruir Sodoma e Gomorra, Abraão, ele intercede pela vida de alguns homens que estavam lá. Ele fala com Deus, será que lá não teriam homens dignos de serem salvos, né? Então, os anjos foram para Sodoma e Gomorra e na entrada da cidade encontraram Ló no meio da estrada. E Ló, como um bom hospedeiro, convidou esses anjos, mesmo sem saber que eram anjos, para estar em sua casa. Como a cidade estava tão cheia de pecado, crianças, os homens viram esses 2 anjos entrando na casa de Ló. E os anjos falaram para Ló que era para ele pegar sua família e sair, porque a cidade ia ser destruída, porque estava cheia de pecado. Então Ló ficou desesperado, né? Ele ia perder tudo que ele tinha juntado, todas as suas riquezas, ele ia perder. Então os homens da cidade bateram na casa de Ló, querendo pegar os anjos, querendo fazer coisas erradas com os anjos, maldade, criança, coisas que não agradam a Deus. E Ló, desesperado, porque naquela época de Ló e Abraão, quando vinha um hóspede, como eu vou explicar para vocês, quando vinha um hóspede na casa deles, né, assim como eram esses 2 anjos, eles tinham que tratar muito bem, eles lavavam os pés, eles beijavam a testa. Eles davam o melhor da sua casa. Então, quando os homens de Sodoma e Gomorra bateram na porta de Ló, querendo fazer mal para esses 2 hóspedes de Ló, ele se viu tão pressionado, crianças, que ele chegou a oferecer suas filhas em troca dos hóspedes. Porque naquela época, vocês podem até pensar, nossa, então ele não amava as filhas. Amava, mas naquela época, hospedar uma pessoa bem era muito importante. Então, ele chegou até a oferecer as suas filhas, né, em troca dos homens, mas não precisou, porque os homens que ele estava hospedando eram 2 anjos que interveram sobre sua família e cegaram aqueles homens que estavam querendo fazer mal, e assim a família de Ló ia conseguir sair de Sodoma e Gomorra. Glória a Deus, aleluia! Então a família de Ló veio para sair, né?
As filhas de Ló, elas já estavam tipo noivas, no caso, na Bíblia não fala muito se já eram casadas ou se já eram noivas, mas as noivos dela eram de Sodoma e Gomorra, então eles não acreditavam nada daquilo, que a cidade ia ser destruída por causa do pecado. Então eles não foram resgatados, igual aconteceu lá em Noé, né? Que os genros entraram na arca. Então os genros de Ló não vieram. Quem foi resgatado foram Ló, sua esposa e suas duas filhas. E eles deram uma ordem, né, para eles, que eles tinham que sair, né, tinham que sair da cidade sem olhar para trás. Né? Ló perdeu tudo, perdeu todos os seus bens. Mas vocês acham que ele só perdeu os bens? Infelizmente não, crianças. Quando Deus deu a ordem, né, para não olhar para trás, que quem olhasse viraria estátua de sal. Onde está isso, tia Érica? No capítulo 19, versículo 26. Vamos ver. Capítulo 19, versículo 26. Um pouquinho antes, vamos ver aqui. No capítulo 19, versículo 23. Saiu o sol sobre a terra quando Ló entrou em Zoar. Então fez o Senhor chover enxofre e fogo da parte do Senhor sobre Sodoma e Gomorra. Ele subverteu aquela cidade e toda a campina, e todos os moradores da cidade, e o que nascia na terra. A cidade foi toda destruída. E a mulher de Ló olhou para trás e converteu-se numa estátua de sal. Né? Não, ela não podia ter olhado para trás, né? E ela olhou. Então, na saída da cidade, como está nessa foto aqui, crianças, né? Eles saindo da cidade, a cidade já toda pegando fogo, tudo foi destruído lá, né? Os anjos guiando eles, mas a mulher de Ló olhou para trás, crianças. E quando ela olhou para trás, ela virou estátua de sal. Crianças, vocês que já são salvos em Cristo Jesus, né? Muitas vezes vocês têm contato com outras crianças que não são salvas. E às vezes até essas crianças não salvas continuam fazendo as coisas erradas que vocês talvez um dia já tinham feito. Ver programas que Deus não se agrada, ouvir músicas que Deus não se agrada. Tem um aplicativo aí que está muito no auge do sucesso, é o TikTok, com várias coisas que desagradam a Deus. Então eu sei que vocês que se converteram, vocês estão evitando isso, né? Evitando TikTok, evitando alguns vídeos na internet, evitando o vício dos jogos. Tia Érica é proibido de jogar? Não, a tia Érica não proíbe, nem na Bíblia está escrito que é proibido jogar jogos. Mas cuidado com o tempo que você dedica a isso, né? Ficar muito tempo no celular, vendo vídeos que não edificam, fazendo TikToks que não tem nada a ver com a palavra de Deus. Isso acaba corrompendo vocês ao pouco, acaba sujando vocês ao pouco. E quando vocês perceberem, já está tudo contaminado de novo, né? Então, eu vou pedir para vocês abrirem aí, para vocês sempre terem em mente, quando vocês se sentirem tentados, abra o livro de 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 11. Lá diz assim, ó: Tu, porém, ó homem de Deus, ou criança de Deus, foge destas coisas, tia Érica, vídeos que desagradam a Deus, TikToks, músicas do mundo, músicas seculares que desagradam a Deus, foge disso. Antes, segue a justiça, a piedade, a fé, o amor e a mansidão. Então, quando vocês se sentirem tentados, tia Érica, veio uma amiga aqui em casa, um primo, e começou a falar, e a gente começou a ver vídeos, filmes, baixei jogos que eu senti que não agradaram a Deus. Então, ó, foge disso, crianças, foge. Lembre-se de 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 11. Glória a Deus. E você, criança, que ainda não é salva, né? Talvez você compreenda que Deus considere o pecado como coisa grave. Depois dessa história que vocês escutaram sobre Sodoma, Gomorra, que uma cidade inteira foi destruída, né? E um homem foi salvo com a sua família, entre aspas, porque a esposa dele olhou para trás. Talvez você agora viu que, apesar do pecado, Deus ele tem um plano para nós, né? Deus ele deu o seu filho, né? O seu filho único,
para nos resgatar, né? O nosso pecado, o pecado do mundo inteiro naquela época passou para Jesus, né? Jesus foi o nosso substituto, era para gente aquela cruz, né? Era para gente aquela crucificação, mas Deus deu o seu Filho único para morrer por nós na cruz. E quando você, criança, aí na sua casa, crê que Jesus morreu pelos seus pecados e você confessa seus pecados, você está aceitando Jesus como Senhor e Salvador. Se você quiser ir na sua casa aceitar, criança, põe a mão no seu coração e faz uma oração. Faz uma oração dizendo que Jesus é o seu Senhor e Salvador, que você é pecador e você pode aceitar Jesus aí na sua casa, tá bom? Então essa é a mensagem de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Tios, também vocês podem fazer uma atividade muito legal com eles, é um desafio. Você pode falar para eles citarem 3 coisas que eles fazem, que eles acham que não está certo fazer, que talvez Deus não se agrade. E eles vão começar a citar, né, vídeos que eles veem, músicas que eles escutam. E você pode fazer algumas perguntas para elas. Vocês podem perguntar assim, ó, como os personagens, né, desses jogos ou desse vídeo consideram Deus? Que tipos de coisas erradas os personagens desse vídeo, desse jogo fazem de errado? O que vocês acham? Você pode fazer várias perguntas para levar a criança a perceber por que elas estão vendo esse vídeo, por que elas estão fazendo esse TikTok, né? Qual o motivo, né? Você tem que levar a criança a pensar, né? Por que ela está perdendo tempo com isso se ela pode, né, empregar seu tempo em outras coisas, não é isso? Então essa é a dica de hoje. Também não esqueça da memorização de versículos. Você pode escolher um versículo aí, do capítulo 13 de Gênesis até o capítulo 19, o versículo que mais falar no seu coração. Você pode colocar as crianças para memorizar, né? Um versículo bem impactante seria o da esposa de Ló, né? Que seria no capítulo 19, versículo 26, né? E a esposa e a mulher de Ló olhou para trás e converteu-se numa estátua de sal. Eles poderiam memorizar esse, é pequeno e vai ficar na memória deles. E para memorizar ainda mais, vocês podem colocar aquela música que fala da estátua de sal, acho que é nas três palavrinhas. Eu vou deixar aí na descrição do vídeo o link. Você pode também colocar para sua criança memorizar mais ainda a história, tá bom? Ó, beijo, graça e paz. Beijo no coração.